São na ordem alfabética: Edmundo Cáceres López, Douglas Fischer, Wesley Correa e Hernán Arcidiácono. O Wesley e Hernán são os que vão apresentá-lo. Copas del Mundo, pero não sei onde. Ia colocá-los na ordem para a Copa do Mundo, mas não sei onde colocar Wesley. Complicado ponerlo Wesley, não? Complicado, Wesley, não sabemos qual é o país que ele tem o pé. Temos a proposta? Temos a proposta para projetá-la. Enquanto isso, podem dançar se quiserem. Podem dançar. Bom, enquanto colocam a proposta, eu queria fazer um comentário. Os moderadores, da mesma forma que a gente mede o consenso de vocês, não é que nós não ligamos, mas não levamos em conta o que tem outros RIRs. Então, se tem uma proposta, política num outro RIR, nós somos outro RIR, temos as nossas próprias propostas. Então, quem quiser apresentar é convidado, mas a gente não se baseia no que fazem outros RIRs. Aí está. Chegou. Muito bem, vamos apresentar a primeira versão da proposta LAC 2025-5, que é a subalocação de IPv4 a terceiros. Qual é a ideia desta proposta? Antes que mais nada, foi entender o que sentia a comunidade no que diz respeito a esse problema e traduzir o problema e as opções de solução da comunidade para o problema. Nós sabemos que o aluguel não é a melhor opção, sabemos disso e também não somos em favor disso, mas sabemos que é imprescindível regulamentar isso. Muitos ISPs estão usando recursos de terceiros sem uma documentação, sem rastreabilidade, e realmente faz falta regulamentá-lo. Isso, de forma irregular, gera efeitos que não são tão desejados. Também estamos cientes de que, infelizmente, não é possível abranger todos os pontos, todos os cenários, porque isso tornaria uma proposta muito complexa e tornaria difícil a regularização do problema. Portanto, a ideia da proposta, avaliando com a comunidade, foi propor um mecanismo para incentivar a regularização de quem quer cumprir ou quem quer estar em regra com as políticas atuais. Portanto, este esquema procura facilitar, não de forma excludente, o acesso dos pequenos ISPs que não têm recursos IPv4 ainda, para que possam ter acesso a esses recursos dentro da região, sem precisar procurar lá fora e ter todos os problemas de geolocalização que vocês já conhecem. Também acreditamos que a adoção dessa política vai trazer benefícios bem concretos à comunidade. Dentre eles, podemos assinalar a transparência, porque nós pedimos que todos esses registros sejam documentados no RUIS. Então, seria uma transferência para terceiros, uma subalocação, estaria documentada no RUIS. Também seria possível fazer a rastreabilidade por meio de uma bitácora pública de movimentos, por uma subalocação e devolução. Também a segurança, porque estaríamos oferecendo um marco formal dentro do que é a estrutura de políticas do LACNIC. Isso colocaria todos os que estão fora da regra dentro da regra, com certeza se cumprissem as propostas. E também a prevenção da especulação, porque se as possibilidades ficam muito abertas, pode acontecer
que ocorra especulação nesse assunto quando a gente faz uma subalocação ou compra ou transfere de forma definitiva para voltar a alocar para terceiro. Então, a gente colocou um período inicial de 3 anos entre transferências definitivas para uma entidade e que a transferência definitiva possa ser subalocada a terceiros. A forma instrumentada foi por uma alteração do ponto 0.9, que explicitamente não permite a subalocação se não houver infraestrutura envolvida. Então, a gente alterou parte desse ponto, onde a gente mantém a questão de que não está permitida a subalocação a terceiros fora da infraestrutura própria, com exceção dos casos previstos no ponto 23219. E já o 23219 incorpora os requisitos. Perfeito. Os requisitos aí estão também no site das políticas do LACNIC, também na lista de e-mails. Temos um tópico que foi muito discutido pela comunidade quanto ao tamanho máximo, de limitar em /21. Tudo isso que foi discutido foi no chamado que fizemos antes na lista de políticas. Também o fato da comprovação da necessidade é importante para que a transferência ou a subalocação seja para quem realmente precisa. Então, é necessário comprovar a necessidade de uso. Também a responsabilidade dos recursos. As organizações deverão comprovar a responsabilidade e a rastreabilidade por essa bitácora pública dos movimentos. Ali, todo mundo poderá ver publicamente quais são os blocos que são subalocados a terceiros e quando são devolvidos ao original possuidor do bloco. E o mecanismo anti-especulação 23219.5, os blocos IPv4 transferidos sob esta subalocação ou do pool de recursos recuperados não poderão ser objeto de subalocação durante um período de 3 anos a partir de terem sido recebidos. Como assinalava Wesley, nós inicialmente este processo, os autores nos reunimos, discutimos e procuramos concordar, foi difícil, mas conseguimos e depois resolvemos propô-lo na lista. Isso aqui reflete as questões que possivelmente os que fizeram comentários podem ver aqui, alguns dos seus comentários. Alguns foram considerados 100%, outros não foi possível, porque não concordávamos. E alguns fizemos a melhor aproximação procurando satisfazer os pedidos. O prazo de 5 anos para 3 anos foi uma das mudanças que fizemos. Originalmente tínhamos 5 anos, não tínhamos o /21 porque tínhamos considerado que não era necessário colocar um limite e na lista foi sugerido. Também incorporamos o requisito de ter IPv6 alocado, porque encontramos alguma oposição à política, considerando que isso poderia ir contra a implementação de IPv6. Nós, honestamente, não acreditamos que seja assim, mas resolvemos incluir este ponto. Não incluímos o texto de referência a recursos legados ou herdados. Teve algum comentário válido de que não era necessário, que ficava claro que os legados ou herdados não intervêm nesta política, ou não é potestade do LACNIC. E, finalmente, alteramos o mecanismo de justificação. Isso não surgiu da consulta à lista, mas de uma nova discussão interna que tivemos. Assim, com isso, muito obrigada, Hernani e Wesley. Vamos agora dar início ao tempo. Tem análise de impacto. Desculpe, Franco, pode apresentar a análise de impacto? Temos análise de impacto da proposta, são 5 minutos para apresentá-lo.
Bom, vou apresentar a análise de impacto realizada pelo staff sobre a proposta. O pedir que... Aí. Ahí está. Bueno, primeiro... Bom, para começar, o texto do ponto 23292C é coerente com os requisitos em vigor para distribuição inicial e adicional, onde é preciso apresentar justificativas de necessidade de 25% para uso imediato e planos de uso de 50% para 12 meses. A proposta aplica os mesmos critérios. Segundo, interpretamos que, segundo o espírito da proposta, um bloco recebido por uma organização como subalocação de recursos de IPv4 a terceiros não poderá, por sua vez, ser subalocado parcial ou totalmente por quem recebeu sob a mesma modalidade. Como recomendações, solicitamos que os autores ratifiquem no Fórum Público de Políticas se o que interpretamos no ponto 2 dos comentários do staff é correto. E, finalmente, se a proposta fosse aprovada, teríamos que fazer a implementação da bitácora e outros ajustamentos no Milagnic e outros sistemas. É isso tudo. Obrigado. Obrigado, Franco. Por gentileza, podem voltar a colocar a apresentação do Wesley e Hernan. Diante do comentário do Lagnick, a gente ratificamos a interpretação realizada sobre o ponto 2. Muito obrigado, Hernan. Agora sim, vamos iniciar o tempo de discussão, abrindo os microfones da sala e também para quem está no Zoom, vamos iniciar aqui com o Fernando. Olá. Bom, partindo da premissa que eu reconheço a dificuldade dos pequenos provedores que não possuem nenhuma alocação, ou bem pouco, para conseguirem se estabelecer minimamente, ser competitivo e aumentar a sua base de cliente, então eu reconheço o problema. É importante, no meu ver, que esse tipo de proposta que abre portas para algo bem polêmico, que é o aluguel de IP, seja bastante restrito, né? Que não seja acessível por aqueles que já possuem uma quantidade mínima de IPv4 e conseguem resolver de outra maneira, não usando esse mecanismo. Mas a proposta ela está bem escrita, bem estruturada, com restrições importantes para se evitar abusos, e eu parabenizo os autores aí pelo cuidado com todos esses detalhes. O principal ponto que eu acredito que seja mais importante, que eu já comentei, tanto na proposta do Jordi quanto na lista, haver um limite máximo de IPs que podem ser transferidos sob essa proposta. Isso é importante para garantir que sejam atendidos apenas as pequenas organizações, os pequenos provedores que têm essa necessidade. No texto proposto, no 2.3.2.19.2, item B, ele menciona um máximo de 1/21. Porém, a minha leitura é que isso seja por transferência ou para blocos transferidos sobre essa proposta, enquanto que eu considero o mais correto é levar em conta aquilo que o ISP já possui. Então, só para exemplificar, se o ISP não possui nada ou já possui 1/22, ele poderia transferir, receber, né, no caso, ou 1/21 ou 1/22 no máximo. Já um ISP que já possui, por exemplo, 1/20, essa proposta não se aplicaria a ele. Então, eu acho que é importante ajustar isso no texto para que fique claro, da maneira que está lá na proposta, dá margem à interpretação que ele pode transferir até 1/21, independente de quanto ele já possua. E, por último, um ponto importante que eu acredito que poderia se agregar a esse texto é um mecanismo igual tem na proposta do Jordi, extra, para se evitar especulação e se deixar claro que o doador dos recursos fica impedido de receber novos recursos também. Uma vez que ele está doando, ele não precisa receber mais. Graças.
Muito obrigado. Ai. Tínhamos, desculpa. Muchas gracias por todas as sugerências. Muito obrigado pelas sugestões. Algumas já tinham sido avaliadas internamente, principalmente essa de limitar o tamanho. Achamos que ia ter um impacto pequeno na proposta, porque não vemos que tantos ISPs grandes vão solicitar a alocação de terceiros, porque já tem muitos blocos. Isso poderia ser algo restritivo para que a proposta fosse em frente e chegasse a consenso, solucionando o problema que já tínhamos anteriormente. Mas vamos levar em conta, não sei se você já acrescentou isso na lista, agradeço o seu comentário. Bom, vamos aí no microfone, nome. Eu sou a favor da proposta. Como ISP, eu cheguei tarde ao tempo da abundância IPv4, tivemos que trabalhar muito para solucionar inconvenientes. Uma pergunta: o mecanismo anti-especulação é gerenciado por quem? Quem controla isso? O mecanismo de autoespeculação será dado pelos sistemas do LACNIC, inclusive está incluído no desenvolvimento das funções do portal MILACNIC. Isso vai ser diretamente por meio do staff com sistemas internos. Muito obrigado pelo seu comentário. Ivan Morales, de Guatemala. Eu estou de acordo com a proposta. Como já mencionei, é uma grande quantidade de instituições que não têm acesso a IPs e que estão lutando com 2 ou 3 ou 4 IPs que o provedor lhes dá. Mas duas coisas mais estão acontecendo e preocupam mais. Eu sei de algumas instituições que estão fazendo transferências definitivas dos seus recursos do LACNIC para outros RIRs, porque os outros RIRs podem alugar os IPs. Então, o LACNIC está perdendo IPs por não ter uma solução. Esse é um problema que preocupa muito. E o terceiro detalhe é que há instituições, no caso da Guatemala, nós temos uma universidade que tem uma classe B, que não pode alugar, arrendar, emprestar nada, porque não existe um mecanismo para tal. Mas também não quer perder os IPs. Então, há 256 classes C que poderiam ser benéficas para o nosso país, mas não podem ser usadas, porque não há um mecanismo. Eu considero que é muito positivo que nós encontremos uma solução. É possível que tenhamos que fazer mudanças no texto, mas temos que encontrar uma solução para que esses 3 problemas não continuem acontecendo, e pode haver mais. Obrigado, Ivan, pelo comentário. Nesse ponto que você comenta sobre a saída de blocos na nossa região para outros rios, para voltar para que sejam novamente alugados, a nossa proposta inclui o ponto de que essas subalocações só possam ser feitas à entidade da região. E a entidade precisa ser um sistema autônomo e ter também uma alocação em IPv6 do LACNIC. Então, essas subalocações a terceiros, depois de que essa política for aprovada e ratificada no manual, não seriam permitidas subalocações de blocos a uma entidade de outro RIR ou outra região. Obrigado novamente. Jaime. Boa tarde, Jaime Cruz, do PIT México. Eu estou de acordo com a proposta. Gostaria de fazer aqui uma indicação quanto ao mínimo e ao máximo. Acho que 1/22 seria uma opção melhor, pois é equivalente ao que se alocava aos ISPs, quando podiam ter o máximo de /22. Eu sugeriria 1/22 e não 1/21. Eu tenho uma consulta. Uma organização que recebe esta delegação de um ISP X e recebe um /A. Depois poderia receber uma segunda delegação de outro ISP? Eu sugeriria que só pudesse receber uma vez, uma só delegação. Duas coisas. Quanto ao /22 ou /21, não sei, eu acho que isso é o que
acabamos prestando atenção e tiramos da lista. Sabemos que talvez haja possibilidade de melhorar. O que está acontecendo até agora é que não temos como solucionar esse problema. Neste caso, sabemos que pode haver melhorias no futuro. Talvez o perfeito seja realmente inimigo do que é bom. E achamos que ter alguma coisa é muito valioso. Depois, tomaremos considerações de outras modificações que possam sugerir para o futuro. Quanto a receber duas alocações, a política sim, contempla que sim. Subalocações. Não estamos colocando restrições nesse sentido. Obrigado. Franco, temos perguntas, comentários na sala e também no chat. Vou ler em português. De políticas, essa proposta ainda precisa ser melhor trabalhada. Apesar de entender que a intenção é ajudar os pequenos ISPs, é essencial que se firme um compromisso e responsabilidade clara de quem recebe os blocos IPv4 ou utiliza mecanismos de transição para o IPv6 e que não totalmente sejam utilizados apenas para ampliar caixas, seccionar e prolongar o legado. Somente com essa responsabilidade poderemos ajudar de forma verdadeira os pequenos ISPs, garantindo que resultem em avanços concretos na adoção do IPv6 e não em mais dependência do IPv4. Ter uma atribuição de bloco IPv6 não significa, necessariamente, um compromisso real de uso. Muitas organizações solicitam o IPv6 apenas para atender um requisito formal, como seria feito com esta proposta, sem implementá-lo de fato em suas redes ou serviços. Precisamos de uma política que realmente contribua para o futuro da internet na região. Da forma como está sendo apresentada, sou contra. Obrigado. Muchas gracias, Henry, por su... Muito obrigado, Sr. Henry, por seus comentários, tudo que você compartilha na lista, eu valorizo muito, mas quero esclarecer alguns detalhes que às vezes chamam a atenção de muitos. Qualquer ISP hoje, acho que a maioria daqui que estão aqui são operadores, qualquer um que pegar um bloco IPv4 para fazer perdurar o IPv4 e não para coexistir e apoiar a migração para IPv6, sabe que é muito mais caro, uma caixa CGNAT, um aluguel, um bloco, etc. Eu vejo que todos os que vão ser contemplados nessa proposta de política precisam daquilo que for suficiente para sobreviver. E todo o esforço que o LACNIC fez nos últimos anos na migração e implementação para IPv6 nos leva a esse ponto de vista. Aqueles que estão usando IPv6 vão continuar usando e precisam que seja só um pouquinho de IPv4 para sobreviver. Então, precisamos regularizar isso também, porque de uma maneira ou outra já está sendo feito irregularmente e não solucionar o problema. Então, acho que todos vão nesse caminho ao IPv6 e a proposta contempla isso, que os pequenos tenham a possibilidade de conseguir alguma coisa para sobreviver junto com o IPv6. Além disso, o que não está sendo feito de forma irregular, completamente, por exemplo, alugando alguns recursos legados, convivem com o problema de qualquer maneira. Vocês vão ver na listas de ontem, anteontem, há alguns casos que convivem com problemáticas que queremos eliminar. Jordi Palet com a pergunta. Uma coisa que eu acho que falta nessa proposta é a questão de se é possível alugar para entidades que não são da região, porque se pedem IPv6 do LACNIC, por exemplo, que eu acho que não deveriam pedir, não se está dizendo aqui que não poderiam ser usados ou alugados esses recursos fora da região. Estamos permitindo a subalocação tanto dentro da região como fora dela. Isso implica que vai haver uma fuga de recursos. Com certeza, os recursos dessa região serão alugados a um preço mais baixo que de outras regiões. Por outro lado, a interpretação do staff de alguma coisa que é um texto que ainda não existe, eu não entendo. Isso quer dizer que a partir de agora, quando começamos a discutir uma proposta em andamento, no fórum, na lista, uns dias antes, ou junto com a análise de impacto, podemos dizer esse texto não existe, mas se você esclarecer, a gente aceita. Isso vai contra o PDP. Isso implica, basicamente, o que se está esclarecendo é nulo e
E essas subalocações podem ser para terceiros, de terceiros, porque não há limitações no texto. Isso está muito claro. Então, o contrário seria uma apelação no caso de ratificação pela diretoria. Por outro lado, temos a questão da inconsistência. Se pedem uso para um ano, no entanto, os aluguéis podem ser de menos tempo. Acho que estamos entrando em várias contradições no texto, que acho que é pouco lógico chegar a um consenso com uma proposta assim. Claro que estou de acordo, porque eu entendo que as discussões que tivemos ao longo dos últimos anos na lista dizem o contrário do que aparece nesta proposta. Portanto, não posso estar de acordo. Muito obrigado. Muito obrigado. Os requisitos que estabelecemos são do sistema autônomo e do IPv6. Eu acho que com isso basta. O segundo ponto, acho que não deveríamos responder ao segundo ponto. O terceiro, não sei como responder, porque não sei quais são as contradições propostas ou colocadas. Deixamos isso por aí. Era um comentário que eu queria fazer também sobre o segundo ponto. Talvez podemos levar isso ao microfone aberto para canalizar o staff, a opinião do staff sobre a sua sugestão. Ou mandar para a lista, sim, não é uma pergunta direta para os autores. Sim. Não vamos considerá-la no momento da avaliação. Edwin, adelante. Edwin Salazar, do IXP do Equador. Estou de acordo com a proposta. Uma sugestão apenas no tempo que foi modificado de 5 para 3 anos. Eu consideraria que deveria ser menos tempo, porque sabendo que há uma falta de recursos na região, o mais lógico é que não sejam amortizados por tanto tempo e que sejam disponibilizados no menor tempo possível, para dar chance a outros ISPs menores que possam dispor desses recursos, A sugestão é mais pelo tempo, mas eu apoio a proposta. Obrigado, Edwin. A restrição é aplicável a certas coisas em particular, não a quem hoje tem recursos. Se fosse ratificada e quando colocar isso entrar em vigência, aqueles que têm os recursos ociosos e quiser passar para esse esquema, pode entrar nesse esquema imediatamente. Sejam alocações, sejam transferências, para evitar um mecanismo ou seja, para evitar esse mecanismo de mais espera, ou simplesmente receber uma transferência que evitar o aluguel para terceiros, o resto seria imediato. Obrigado. Douglas, adiante. Douglas, da NZM, sou coautor da proposta, então não faz sentido dizer se eu sou a favor ou não, obviamente sou a favor, mas eu gostaria de só complementar uma questão que foi aberta aqui, eu não me lembro qual foi o colega que comentou, que o principal objetivo, a mim e aos demais colegas, mas o principal objetivo que nos levou a trazer essa proposta é evitar que esse tipo de evasão de recursos acontecesse. Blocos aqui do LACNIC fossem transferidos para o RAIP para depois serem alugados para cá. Esse, para mim, é talvez a questão mais importante. E com relação a gente não conseguir cobrir todos os casos, é muito difícil escrever uma proposta, mas a gente tentou não falar de aluguel, não falar de ater-se a tudo que a gente pôde manter igual ao que estava no manual de políticas, mexer o mínimo possível, foi o que a gente tentou. Então, eu acho que isso, tenho certeza que isso é o aspecto mais interessante disso. Foi muito difícil para mim aceitar que eu não podia colocar coisas. Então, eu gostaria, peço a todos a compreensão e o apoio à proposta, porque a gente precisa acabar com o problema do spoofing não rastreado e tudo mais, é um jeito de a gente fazer isso. Obrigado.
Eso que comenta Douglas es literalmente lo O que o Douglas comenta é literalmente o que queremos fazer. Fizemos uma chamada à lista e reunimos as informações dos membros da comunidade. Tentamos aqui, então, traduzir o desejo da comunidade por meio de um grupo de trabalho e da comunidade. Então, o que está se apresentando aqui não é uma proposta do Wesley, do Douglas, do Edmundo, não. É uma proposta do que a comunidade quis, de acordo com as informações que solicitamos na lista. Fernando, adiante. Eu justamente queria destacar isso primeiro, agradecer os autores, mas parabenizá-los pela metodologia utilizada para apresentar a proposta. Países referentes. São representantes e referências de vários países e é uma proposta de consenso, então eu incentivo que as outras propostas sejam feitas da mesma forma, que cheguem a um consenso anterior antes de apresentar a proposta. Então, é algo mais maduro, mais digerido. Então, que gostaria de realmente parabenizá-los pela metodologia e que isso seja adotado no futuro. Quanto à proposta, eu sou a favor. A posição da Cabase nesse caso. A voz de todos os ISPs pequenos e médios que hoje não estão nesta sala porque não têm recursos. Nós, os que vimos aqui, somos os que temos recursos e estamos levando essa voz àqueles que não participam. E destaco uma coisa que gostei da proposta, exigir que tenham a ASN em seu bloco pequeno de IPv6 para não deixar de fora a implementação do IPv6, mas também para obrigar os pequenos provedores da internet para que façam parte da nossa comunidade. Acho que é um requisito muito válido que não estava na proposta anterior. Esse requisito de ter a ASN e IPv6 não estava. Eu apoio realmente a proposta. Obrigado. Temos 2 perguntas mais na sala. Fechamos o microfone depois, porque senão não vai mais dar tempo. Norberto. 3 mais e fechamos o microfone. Nicolás Antoniello, com a palavra. Eu quis fazer um ataque de man in the middle, mas não funcionou. Nicolás Antoniello falando pessoalmente. Eu ia fazer alguns comentários, farei no final. Acho que podem ser melhorados, a meu ver, gostaria de sugeri-los, mas antes gostaria de tirar umas dúvidas. Aqui o Jordi falou algumas coisas e eu fiquei pensando que os recursos saiam da região. Não é assim, porque os recursos, a proposta de política atual, se eu não me engano, eles dizem que devem ser membros do LACNIC. Para ser membro do LACNIC, então estão na região. Então não há como os recursos saírem da região. Em segundo lugar, que a alocação dure menos de um ano, isso pode ser resolvido facilmente acrescentando, em vez de 50% no prazo de um ano, podemos colocar 50% no prazo não superior a um ano. E se você resolver em 3 meses, 3 meses será. E já está solucionado. Então, a primeira, estou de acordo com a alocação mínima de /24. Não me convenceram ainda que tem que haver um máximo, tamanho máximo de alocação, um bloco com tamanho máximo. E depois, no final de tudo, o mecanismo para evitar especulações mencionam apenas 2 pontos do PDP, do Manual de Políticas, que não podem ser alocados no prazo de 3 anos. Eu proporia mudar isso, porque não são os únicos 2 casos. Se eu pedir alocação de endereços para recursos críticos, não está contemplado. Sugiro, então, mudar essa última frase e colocar, ou seja, sem prejuízo do que esteja indicado em cada sessão, nenhuma alocação pode ser realocada num prazo menor de 3 anos. Isso já cobre todos os casos. Obrigado, Nico. O primeiro dos comentários, estou a favor da política, desculpe que não falei. O primeiro dos comentários, o que aconteceu é que nós não tínhamos colocado um tamanho máximo, mas foi o consenso da lista
antes de que a gente montasse a proposta e por isso resolvemos incorporá-lo. Jorge, eu acho que você não ouviu, faz tempo a gente fechou o microfone com o Norberto. Se você tem mais coisas para falar, por favor, coloque na lista. Desculpe, justamente estávamos falando, desculpe. Continuamos no meio, fechamos com o Norberto e encerramos a discussão. Bom dia, Juan Carlos Marques, do Cabase. Eu queria valorizar e agradecer o compromisso de quem trabalhou na apresentação desta proposta, porque a problemática tem sido uma pedra no sapato já faz muito tempo e não tem forma de tirá-la e está machucando bastante. Eu concordo com a proposta, mas acho que o ponto forte da justificação, eu vou usar meus óculos porque quero ler bem, é a parte onde assinala: estamos cientes de que não podemos abranger todos os cenários possíveis, pelo que propomos um mecanismo que incentive aqueles que querem cumprir com as políticas. Porque eu paro neste ponto porque nós, como comunidade, temos que poder ajudar aqueles que querem fazer bem as coisas. Certamente precisará alguns ajudamentos técnicos, mas pela primeira vez eu assisto uma proposta simples, concreta, simples de entender, mas que trata dos pontos mais importantes. Muito obrigado. Obrigado, Juan Carlos. O fato é que, como assinalou o Nico, podem ter casos que escapam, mas o que a gente falou foi: temos que ter alguma coisa que comece a resolver o problema e depois há possibilidades de aprimorá-lo. Com o tempo sempre vai surgir algum caso que vamos detectar mais adiante. E nós, ou qualquer um da comunidade, pode fazer uma proposta para melhorá-lo. Norberto Farias, da NACB e XP. Do ponto do XP, nós concordamos totalmente com a proposta. Somos os primeiros que vemos essa necessidade latente que precisa ser resolvida. E, adicionalmente, além de concordar, eu faço um chamado aos membros para que procuremos impulsionar essa proposta. Porque se a gente começar a procurar detalhes, que a máscara, que o SN, não vamos conseguir nada. Temos que entrar com uma coisa. E se a gente encontra pontos de melhoria, propô-los para melhorá-la. Porque se a gente não der o primeiro passo, nunca vamos chegar em lugar nenhum. Temos disso já há muitos anos. Está resolvido desde outras regiões ou semi-resolvido com recursos de outros rios que também são escassos. E, finalmente, temos as ferramentas para consegui-lo do LACNIC e não estamos fazendo isso. Obrigado, Norberto. Isso reflete o nosso espírito quando a gente fez. Ok, obrigado. Agradecemos a todos por compartilharem a opinião. Agradecemos aos autores por sua apresentação. E vamos passar para medir a temperatura da sala. Vamos pedir ajuda ao staff para que possamos contar. Se colocam o Zoom, o Paul no Zoom seria fantástico. E agora vamos pedir daqui a pouco que levantem as mãos. As pessoas que estão a favor da proposta, por favor, levantem a mão. E mantenham a mão levantada até a gente acabar de contar. Continuem com a mão levantada, por gentileza. Pronto, muito obrigado. As pessoas que estão contra a proposta, por favor, levantem a mão e mantenham suas mãos levantadas. Pronto. As pessoas que se abstêm, levantem a mão e mantenham a mão levantada. Muito obrigada. Bom, esta proposta LAC 2025, com o título Subalocação de Recursos de IPv4 a terceiros, em sua versão 1,
completa seu período de discussão inicial em 3 de novembro deste ano. Portanto, a partir desse momento e depois de 2 semanas, os moderadores vão informar à comunidade se a proposta atingiu o consenso ou não. Por enquanto, concluímos a apresentação das propostas e agora vamos começar o Open Mic, o microfone aberto, para que quem quiser debater, discutir, opinar, tanto sobre as propostas agora apresentadas,